Olá, pessoal. Então, estamos ao vivo. Vamos dar início à palestra As Faces da Engenharia Física no Brasil, o NILA. Essa palestra é muito especial porque ela faz parte de uma série em que egressos de Engenharia Física de outras universidades do país contarão mais sobre como que é o curso, quais são as áreas de atuação do engenheiro físico lá e como que é o mercado de trabalho da região. Nesta palestra, nós vamos ter o professor Rafael Fortes, que ele é coordenador de curso de Engenharia Física da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e ele vai compartilhar suas experiências conosco. O Rafael é bacharel em Engenharia Física pela UFSCar, com ênfase em criptografia quântica, e ele é mestre e doutor em Física pela UFSCar também, com ênfase em teletransporte de informação quântica. Ele foi estagiário na Embrapa Instrumentação e hoje ele é professor e coordenador de curso de Engenharia Física da UNILA. Ele integrou várias comissões organizadoras de semanas acadêmicas de Engenharia Física da UNILA e ele também ajudou a organizar o Simpósio Brasileiro de Engenharia Física na UNILA, que ocorreu em 2018. Ele também criou o primeiro grupo de pesquisa em informação quântica na UNILA. Lembrando que durante a palestra vocês podem ir mandando perguntas através do chat, que no final a gente vai ter um tempinho para dúvidas. Em nome de todos os estudantes de Engenharia Física da URGS, nós queremos agradecer a disponibilidade e presença do Rafael, e agora eu vou passar a palavra para ele. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a toda a comissão organizadora pelo convite para participar desse evento que, sem dúvida, é muito importante, né? Todo evento de engenharia física precisa ser bem divulgado, né? Isso é fundamental para ajudar vocês que estão vindo agora nessa esteira e também para consolidar a carreira de engenharia física no Brasil, que no ano passado completou 20 anos desde a criação do curso na UFSCar. Vou falar, então, sobre as faces da engenharia física no Brasil, no caso, no curso que eu coordeno na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, e vou mostrar nessa palestra um histórico da minha trajetória enquanto estudante, enquanto pesquisador na pós-graduação e depois como coordenador de curso e fechando com a minha visão sobre a perspectiva da carreira no Brasil e também fora dele, tá? Bom, começando então pelos empregos, eu trabalhei na MRS Logística SA, uma empresa ligada ao setor ferroviário, onde fui admitido como técnico em eletrotécnica, mas atuei especificamente na área de custos, operações e planejamento dos gastos de energia da empresa. Então, na época, eu cursava engenharia elétrica, eu nem conhecia engenharia física, não era o curso que eu queria fazer. Eu sou de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e na época a universidade ofertava apenas 3 cursos de graduação, que eram engenharia elétrica, engenharia civil e engenharia de produção. Engenharia elétrica era o que eu mais tinha me identificado e mesmo assim não era o curso que eu achava certo para fazer até o final da vida. E nessa época eu consegui um estágio na MRS que me ajudou bastante. E o trabalho, ele não envolvia cálculos muito complexos, mas ele envolvia programação, análise de dados, estatística, e foi muito bom para ter contato com a parte de gerenciamento de projetos em si. E o mais interessante é que o trabalho deixou um resultado bom também para a empresa, não pode-se dizer que deixou um legado, porque com a análise que foi feita ao final do trabalho, a empresa conseguiu remodelar os contratos que ela possuía com todas as unidades no estado de Minas Gerais, e com isso economizou uma quantia considerável. E eu tive uma experiência muito boa sobre como trabalhar em uma empresa, no ambiente em si, e aprendi muitos aspectos de engenharia, especialmente de engenharia elétrica, coisas que eu veria mais para frente no curso. Já em São Carlos, no final da graduação, eu descobri o curso de engenharia elétrica em 2005, e prestei um processo de transferência. Estava entre a Unicamp e a UFSCar, e me decidi pela UFSCar pelo curso, e é uma das escolhas que eu considero mais acertadas que eu fiz até hoje. Isso é um curso que realmente me traz muita satisfação, muita alegria,
de fazer parte dele. E no finalzinho da graduação, eu cumpri o estágio obrigatório na Embrapa Instrumentação Agropecuária. São Carlos tem 2 unidades da Embrapa. Tem uma mais voltada para a aplicação em si e a outra que faz os instrumentos, que absorve mais estudantes das áreas de ciências exatas, como foi o meu caso de alguns colegas. Então, lá, nós trabalhamos em um projeto que era um sistema de detecção fotoacústica para determinar as propriedades de determinadas amostras, alimentos ou substâncias onde não se tinha, a princípio, um conhecimento prévio de quais seriam todos os componentes químicos presentes naquela amostra. E aí a ideia era, a partir de um espectro fotoacústico, ou seja, você montava um experimento incidindo luz sobre um dispositivo, essa luz era fatiada, depois ela era absorvida por uma célula fotoacústica, amplificada, então quando a luz incidia no material, o material emitia um som, e esse som tinha um determinado espectro que era comparado com um banco de dados, e aí com isso a ideia era permitir que a amostra fosse caracterizada. Eu atuei mais especificamente na parte de eletrônica, trabalhei na confecção da placa que ia alimentar o circuito eletrônico, então isso envolveu conhecimento e experiência na área de programação, no caso do Orcad PSpice, e na produção da placa em si. Tá? Trabalhei também na FAI, na Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pela UFSCar, trabalhei em projetos de tradução de textos e roteiros de experimentos científicos. Foi também uma experiência bem interessante. Segui nessa linha depois que o meu vínculo com a iniciação científica já tinha se encerrado, foram 3 anos de projeto. Quando terminei o meu doutorado, e antes de entrar na UNILA, eu fui professor no Instituto Superior de Inovação e Tecnologia em São Paulo, o ISITEC, criado especificamente para ministrar, para ofertar o curso de Engenharia de Inovação, capitaneado por um dos líderes do curso de Engenharia Física durante a minha trajetória em São Carlos, que foi o professor José Marques Póvoa, e foi uma experiência fantástica, porque ali eu fiquei apenas 6 meses, né, consegui concluir o trabalho na turma que eu entrei com 2 disciplinas, e era uma proposta muito interessante, cujo legado eu também absorvi e levei para a UNILA. Todas as aulas eram feitas em mesas circulares, para os alunos, de certa forma, serem forçados a interagir entre si, mas eles tinham toda a liberdade. Quem queria sentava sozinho, quem queria sentar em grupo sentava, eles trabalhavam juntos. Cada um, obviamente, tinha um ritmo e o acompanhamento era muito próximo, porque as turmas eram pequenas. E também era permitido ao docente mesclar conteúdos e avaliações de disciplinas que fossem correlatas. Então, foi sem dúvida uma experiência bem rica. E em 2016, no final do ano, eu entrei na Universidade Federal da Integração Latino-Americana para o curso de Engenharia Física. Durante a graduação, participei também do Desafio Sebrae, que é um desafio muito interessante. Ali a gente tem contato de entender e pensar em grupo, em como resolver o que hoje a gente chama de case, né? Ou seja, casos, problemas em geral, sob a ótica de empreendedorismo. Então, isso é uma experiência que dificilmente a faculdade supre, né, por completo. Então, foi uma oportunidade muito boa para ter contato sobre isso. E nesse ano, especificamente, eu orientei um grupo que participou também de um desafio de inovação promovido pelo Sebrae, em parceria com a UNILA, com o Parque Tecnológico. Foi também muito bom, tanto para mim quanto para os alunos. Participei também como aluno do Circo da Ciência. Participava como monitor da Universidade Aberta, um evento anual que recebe estudantes de escolas de ensino fundamental e médio, e o Circo da Ciência era um evento particular que acontecia dentro da Universidade Aberta, que unia as áreas de ciências básicas, então biologia, matemática, física, química, e ali a gente fazia experimentos. E no curso de Engenharia Física, eu fiz parte de um grupo chamado Equipe de Divulgação e Desenvolvimento da Engenharia Física, o EDEF, eu fui um dos fundadores, onde uma das primeiras demonstrações da nossa intenção de divulgar o que o curso de Engenharia Física era e o que ele poderia fazer, foi inaugurar no Circo da Ciência um experimento associado a um foguete de água. Parece simples, mas não é tão fácil de fazer. Você tem que estudar toda a aerodinâmica, é um foguete com garrafa PET, que você coloca água, bombeia ar,
ele consegue atingir a pressão necessária, ele ganha propulsão, e tinha toda uma série de regras para regulamentar a área onde o foguete seria lançado e tudo mais, mas foi muito bom, deu muita visibilidade naquele ano e, entre outras coisas, alguns membros do grupo, por exemplo, tiveram êxito em destrancar o processo de reconhecimento do CREA, que encontrava naquele momento paralisado na UFSCar, e então o grupo não durou muito tempo, ele era composto por cerca de 2 a 3 estudantes de cada ano do curso de Engenharia Física, mas teve uma produtividade muito alta. E aqui, à direita, é um jornal de divulgação que eu participei na época, para mostrar o que o curso de Engenharia Física fazia, e a ideia era divulgar, mas não tínhamos, na época, mídias sociais tão ativas quanto hoje. Tá? E aqui é um certificado do curso de Berkeley, ofertado pela plataforma EDX, que eu fiz em 2013, já no doutorado, onde, na época, os cursos online de qualidade, né, o que a gente eu fico realmente ainda impressionado como eles conseguiram construir um curso com tantas ferramentas e tão bem elaborado na época, e era o curso de computação quântica e mecânica quântica. Eu consegui completar o curso, concluir com a nota máxima, não foi nem um pouco fácil, ainda mais com o trabalho do doutorado seguindo em paralelo, mas foi uma experiência muito interessante. Foi o primeiro curso online que eu fiz até o final, e também serve de inspiração e modelo para a situação que a gente vive hoje. Tá? E aí, vou comentar agora um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi durante a graduação e depois um trabalho na pós-graduação. Fiz 3 anos de iniciação científica, então trabalhei em 3 projetos diferentes. O primeiro deles, em 2007, de dinâmicas caóticas e não caóticas. Eu analisava modelos não lineares, que são solucionados por equações diferenciais, onde nem sempre você acha uma solução analítica, e a ideia do projeto era aprender a simular todos os modelos, analisar, interpretar os dados e descobrir variáveis e pontos especiais, como, por exemplo, pontos fixos, classificação de atratores e outros conceitos da área. No ano seguinte, eu trabalhei com controle do caos, então foi também um projeto que deu um salto enorme no meu aprendizado sobre física e engenharia, porque eu passei a estudar o livro de teoria de controle do Ogata, onde eu só iria ver esse conteúdo bem mais para o final do curso, para aplicar técnicas de controle na estabilização de sistemas caóticos, que possuem aplicações tão diversas quanto amortecimentos de veículos, quanto em reações químicas, vibração de estruturas. E foi realmente muito interessante. E no terceiro projeto, no último ano, também ainda com o mesmo orientador, professor Gilmar, a gente mudou o tema e passou a trabalhar com uma área mais voltada à mecânica quântica. Então, a gente estudava a interface de fenômenos entre a física clássica e a física quântica, com conceitos e aplicações direcionados para heteroestruturas semicondutoras. E o modelo por trás dessas aplicações eram as distribuições de Wigner, que atua nessa interface. E aí, no meu trabalho final de curso, eu escolhi falar sobre um tema que eu já tinha vontade de seguir carreira, ou pelo menos de fazer um mestrado sobre isso, que seria algo ligado à informação quântica. Felizmente, naquele ano, eu tive sorte de ter contato com um professor que eu já conhecia como referência de um artigo muito famoso, o professor Gustavo Rigolin, que era da área de informação quântica, e o artigo dele era justamente uma revisão dos principais protocolos de criptografia quântica. E conversei com o professor Gustavo, me apresentei, mandei minhas referências, ele começou a me passar material e me orientou naquele ano na elaboração desse trabalho. Também aprendi muito e foi decisivo para que eu decidisse continuar a escolher essa linha de pesquisa para atuar na pós-graduação. No mestrado, trabalhei com teletransporte quântico, no caso usando estados puros, mas não completamente emaranhados, são chamados de estados parcialmente emaranhados, e no doutorado, também trabalhando com teletransporte, só que no caso abordando estados mistos. Então, são estados que já sofreram um processo de decoerência considerável, que não mais podem ser representados por estados puros, e que simulam modelos muito mais realistas. E todos os trabalhos resultaram em publicações, então,
a gente conseguiu fechar todo o propósito dos planos que a gente tinha elaborado e conseguimos os resultados que a gente imaginava que o projeto poderia fornecer. E aqui mostro para vocês alguns dos trabalhos que eu desenvolvi, no caso na iniciação científica, e depois abordando os trabalhos que eu desenvolvi na pós-graduação. Então, aqui à esquerda, em cima, eu mostro para vocês o que é o conceito de estabilização de uma órbita caótica. Eu tenho uma trajetória cíclica que não é a trajetória que me interessa, porque ela vai evoluir no tempo e vai se distanciar de uma determinada trajetória que eu consigo controlar. Então, a técnica de controle é inserir elementos extras no sistema, né? Por exemplo, no sistema real, você colocaria um amortecedor, algo assim, para direcionar a sua solução para uma órbita fixa. E ali sim você garante que o sistema fica estável, controlado, sem se dissipar em relação a essa órbita. Embaixo tem a ideia de um circuito controlado com retroalimentação ou feedback, onde o resultado do sinal de saída volta a ser inserido na própria entrada, como, por exemplo, no ar-condicionado, né? Ele tem um sensor que mede a temperatura e essa resposta é usada como dado de entrada para que ele continue funcionando até a hora que aquele número que foi setado para que ele seja estabilizado seja igual ao resultado que ele mede. Tá? Aí embaixo, alguns exemplos de órbitas caóticas controladas ou controladas durante um tempo. Eu tenho aqui uma distribuição que evolui no tempo, onde eu não consigo distinguir exatamente quais são as trajetórias. Embaixo eu tenho um sistema estabilizado, ele oscila um pouquinho, depois ele entra numa reta. E depois eu tenho um sistema que começa a oscilar de forma caótica, é controlado durante um tempo e depois volta a oscilar. À direita, um trabalho que eu desenvolvi no último ano, com as aplicações das distribuições de Wigner em heteroestruturas semicondutoras, que foi apresentado num congresso estudantil na Argentina, em Concórdia, final de 2019. É um congresso muito importante para quem está na área científica, organizado pela AUGM, a Associação das Universidades do Grupo Montevidéu. Na época, eram cerca de 10 universidades brasileiras que participavam e a universidade de vocês estava lá também. Tá? Se vocês não conhecem, vale a pena procurar saber mais informações. Cada ano ele é sediado num país da América Latina. E agora entrando na parte da pesquisa desenvolvida na pós-graduação. Então eu vou falar rapidamente sobre a minha linha de trabalho principal na pós-graduação e depois as pesquisas que eu venho desenvolvendo desde então. Aqui mostrando para vocês a ideia de teletransporte quântico. Ele funciona basicamente da seguinte forma: eu tenho uma informação quântica, que é um estado, eu posso ter um vetor que define a polarização de um fóton, eu posso ter, por exemplo, um vetor associado a um spin de um elétron. Eu quero mandar essa informação para outra entidade. Então, não estou mandando matéria, eu estou mandando informação. E a ideia é usar um canal maximamente emaranhado de 2 estados quânticos, que a gente chama de qubits, bits quânticos, e fazer medidas que transfiram o emaranhamento do canal para esse estado que eu quero mandar. Então, eu tenho o estado A e tenho um B que pertence ao canal e o C. O estado que eu quero mandar e o A pertence ao emissor, que a gente chama de Alice. O Bob é o receptor, e tudo que ele faz é compartilhar com a Alice um canal emaranhado, que em algum momento houve interação entre essas duas entidades, mas elas foram separadas no espaço. E aí, a ideia é que a Alice faça medidas nos seus qubits e transfira o emaranhamento que ela tinha no canal para esses dois, fazendo com que o estado do Bob assuma a configuração que ela quer mandar. Isso é representado por essa notação aqui da mecânica quântica, escrita em função de uma superposição de estados. Então, a bolinha amarela, que é a informação original, eu represento como um bit quântico, o qubit, que nada mais é do que uma superposição de duas possibilidades entre 0 e 1. Então, alfa e beta são coeficientes que eu não conheço, nem posso conhecer, e o φ mais é o tal canal emaranhado. Vocês podem ver que ele tem só duas configurações possíveis, 0, 0, por exemplo, pensando em spins, ou 1, 1, ou o contrário, tanto faz a orientação no espaço. E aí a Alice aplica uma medida sobre esses dois qubits e ela sabe qual é o resultado que ela vai obter. Aliás, ela não sabe qual é o resultado que ela vai obter, então o Bob também não sabe
qual é o resultado que o qubit dele teve depois de colapsar. Ali se pega um canal clássico, por exemplo, um telefone e um e-mail, informa ao Bob qual foi o resultado que ela teve, e aí, com essa tabelinha aqui à direita, o Bob consegue aplicar as correções necessárias para que o estado dele seja idêntico ao que a Alice mandou. O procedimento de teletransporte ele é muito interessante porque, a princípio, ele não pressupõe um meio físico ligando os 2 qubits do canal, né? Claro que, numa situação ideal, a gente tem que arrumar uma espécie de um invólucro, né, para preservar o emaranhamento, mas, em tese, o teletransporte existe, né? Ele já existem vários experimentos, inclusive desde 1997, experimentos com mesas ópticas de laser, e o recorde até hoje de transmissão de informação foi feito nas Ilhas Canárias, com 1,3 quilômetros de distância. Mas a ideia é comunicação à distância, sem interação imediata. A interação é feita antes. E você não pode saber qual é o estado que você está mandando, porque senão você destrói o estado. Você tem que medir e escolher uma base, e você vai, de certa forma, colapsar ele para 0 ou para 1. Você não quer, você quer que ele seja uma superposição de 0 e 1. E se você sabe qual é o estado, você não precisa teletransportar. Ela pode ligar para o Bob e mandar reproduzir do outro lado. Então, tem várias aplicações em segurança de dados, criptografia e transmissão de informação quântica em si em computadores quânticos. Tá? Emaranhamento é uma correlação de estados quânticos. Tem aqui um exemplo de um feixe de luz atravessando um cristal. Esse cristal tem que ter propriedades específicas para gerar esse par de feixes emaranhados, mas quando esses feixes saem, eles saem correlacionados. Então, eles não têm um estado definido até o momento que se faça uma medida, mas sempre que o estado de um tiver um resultado, a gente sabe qual vai ser o estado do outro. Tá? E embaixo é só uma indicação que dá para projetar circuitos de informação quântica, assim como vocês veem no curso de Engenharia Física, circuitos de lógica digital, que hoje a gente já aplica, por exemplo, na plataforma da IBM, IBMQ. A gente consegue montar um circuito quântico utilizando portas lógicas quânticas. E aqui um trabalho que eu apresentei no congresso em Barcelona, à direita, um artigo com os resultados do mestrado, aqui à esquerda. No caso, com os resultados do mestrado, todo o trabalho foi resumido numa única publicação, com cerca de 24 páginas, bem grande. E no trabalho da direita, foi uma apresentação que eu fiz com os resultados que estavam sendo desenvolvidos ainda no doutorado, que resultou em 3 publicações. Tá? E os trabalhos da pós-graduação eram basicamente os seguintes. A gente, primeiro, no mestrado, analisou processos de transmissão de informação utilizando várias combinações de canais quânticos. Então, aqui na direita, a gente tem uma série de canais em série, um canal na sequência do outro. Aqui embaixo, a gente tem 2 qubits sendo teletransportados em 2 canais paralelos. Aqui em cima, um artigo publicado originalmente pelo meu orientador, em parceria com o orientador dele, no pós-doutorado, onde ele estabelecia já algumas comparações de mecanismos de teletransporte quântico. Esses resultados, eles simulavam condições aproximadamente realistas, mas ainda eram o que a gente chama de estados puros. Tá? Depois, no doutorado, já trabalhando com os tais estados mistos, claro que é mais difícil você conseguir um resultado que a gente chama de fidelidade, que é uma medida da eficiência do processo, mas a gente mostrava que em alguns cenários era melhor deixar o ambiente agir e destruir mais a pureza do estado, sabendo que no final a gente conseguia recuperar essa eficiência, do que simplesmente retirar os qubits no ambiente no momento errado, ou de uma forma muito antecipada. Então, esses trabalhos também geraram essas publicações, e no último deles a gente simulou o canal representado por cadeias de spin, tá? Em modelos, por exemplo, como o modelo de Ising. Então, trabalhando configurações de spins entre o canal e variáveis como temperatura, campo magnético externo, a gente mostrou também o mesmo efeito. Você pode deixar o ambiente agir por um determinado tempo e, às vezes, é melhor deixar destruir mais do que tirar antes. Tá? E aí, daqui em diante, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha trajetória no curso e depois a minha atuação como coordenador de curso. Algumas memórias aqui. Então, em cima à esquerda foi uma disciplina onde 7 engenheiros físicos se matricularam, chamada Dança, Movimento e Expressão Corporal. Era um momento do curso onde a gente era obrigado a escolher as chamadas disciplinas eletivas.
Então, o curso de engenharia física é muito denso, a gente tem as disciplinas obrigatórias para pagar, as disciplinas optativas, onde a gente poderia escolher dentro de um quadro, e as disciplinas eletivas, você tinha que escolher qualquer disciplina de qualquer departamento. E aí, é claro que a gente procurava disciplinas que não fossem, né, onerar demais o nosso tempo e a nossa dedicação ao estudo, e também para desenvolver outros aspectos, né, especialmente interação social e outras coisas que muita gente não era tão bem desenvolvida. Então, alguns foram fazer disciplinas como flauta doce 2, práticas com bolas, disciplinas de direito, economia, enfim. E eu fui fazer uma disciplina no curso de Ciências Sociais, que um colega me mostrou, muito interessante, e a gente acabou entrando nessa disciplina de dança. Muito estranho, né, para todo mundo no começo que estava na disciplina, nunca tinha pisado um engenheiro lá. Era uma turma de 8 pessoas, chegaram mais 7, a turma dobrou. A gente causou bastante na disciplina, porque todo mundo descoordenado, todo mundo ainda tentando se adaptar àquilo que pretendia, mas a professora acabou se acostumando com todo mundo, abriu o segundo componente, nós fizemos também, aí eu acho que ela cansou, até ameaçou abrir a 3, mas acabou desistindo. Mas foi bom, fiz bons amigos lá, depois eu passei a ter mais contato com música, aprender novos instrumentos, revi alguns dos amigos e amigas que eu fiz nessa turma, e de fato, sim, você desenvolve outras habilidades. Aqui à direita era o nosso time de futebol do departamento, a gente disputava alguns campeonatos na faculdade, todos, aliás, especialmente o campeonato que reunia todos os cursos, e aqui foi o nosso troféu do primeiro torneio de Interexatas. Era a primeira edição e o nosso time foi campeão. Aqui embaixo à esquerda, um momento marcante na defesa do meu doutorado, ali com alguns amigos, professores da banca, e, enfim, é um momento bem especial, porque só quem passa sabe o quanto é difícil. E aqui embaixo à direita, uma foto minha com um mentor, amigo e professor, que é o criador do curso de Engenharia Física no Brasil, professor Fernando Araújo Moreira. Aqui, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, porque a imagem era grande, mas eu posso esmiuçar depois, é a grade curricular do curso de Engenharia Física da UNILA. Tá? Ele é semelhante à ideia original da UFSCar, em vários aspectos, e a maior diferença reside nos quadros de disciplinas optativas e em algumas disciplinas obrigatórias. Na UNILA, a gente não tem as disciplinas eletivas ainda, estamos em um processo de reformulação do plano pedagógico, e a ideia é que essas disciplinas entrem como parte do curso. Então, o quadro 1, aqui embaixo à esquerda, são disciplinas mais voltadas para a área de economia, administração, engenharia de produção. No quadro 2, são disciplinas mescladas com conteúdo de física e química. No quadro 3, física teórica, física aplicada. E o quadro 4, mais voltado para a disciplina de engenharia e parte prática. Desde que eu entrei na UNILA, eu sempre procurei explorar tudo que o curso tinha para oferecer e o local onde nós estávamos inseridos também, que no caso era o Parque Tecnológico Itaipu. Então, eu entrei já como vice-coordenador de curso, em poucos meses assumi a coordenação, e aqui eu tenho alguns registros, né, das iniciativas que foram feitas nesse ínterim. Então, à esquerda, a primeira turma que eu levei para visitar a usina de Itaipu, em 2017. Aqui em cima, a primeira videoconferência de uma série de palestras que a gente fez de forma remota, antes da pandemia ainda, que graças a Deus já dávamos certo, com um engenheiro físico, e aqui embaixo uma foto na primeira semana acadêmica de engenharia física com o professor José Marques Póvoa, que ao lado do professor Fernando foi quem carregou o curso de engenharia física na primeira década. Aqui é uma foto mostrando a nossa participação no 12º Simpósio Brasileiro de Engenharia Física, em 2017, na Unicamp. Nós éramos 70% dos representantes do evento, dos participantes, no caso, e me deu muito orgulho de ter conseguido participar desse evento, porque eu já entrei sendo muito cobrado pelos alunos, eles queriam de qualquer jeito participar do simpósio. Eu nem sabia se nós íamos ter recurso e como viabilizar. No fim, depois de uma série de reuniões, a gente viu que tinha muito mais gente interessada do que a princípio poderia se imaginar, e não daria para levar todo mundo em um ônibus só.
Então, depois de muito pensar entre qual opção decidir, se levaria os veteranos, se levariam os que tinham as melhores notas, eu decidi que não ia ser nenhuma nem outra, que a gente ia tentar viabilizar pelo menos 2 ônibus. E graças ao esforço conjunto, né, entre professores, secretaria e a coordenação e os alunos, a gente conseguiu viabilizar a ida para a Unicamp com 2 ônibus. Então, essa foto é bem emblemática também. E lá na Unicamp, houve uma votação sobre quem seria a próxima sede do simpósio e eu me ofereci para sediar em Foz do Iguaçu e a votação foi a favor da realização do simpósio na UNILA. Então, em 2018, nós fizemos o 13º Simpósio Brasileiro de Engenharia Física e também o primeiro Encontro Internacional de Engenheiros Físicos, que era um encontro que se fazia de praxe em São Carlos, com os engenheiros físicos já formados e os alunos. E aqui uma foto mostrando as coordenações de curso, tá? Estavam presentes lá estudantes de vários cursos de engenharia física do Brasil, incluindo da URGS, e foram ao todo 6 representantes nas coordenações. Aqui nós temos 5 deles e o professor Fernando durante a semana. Então temos na Federal de Lavras, a UENS Estadual de Mato Grosso do Sul, a Cristiane, engenheira física, representando Goiás, eu pela UNILA, professora Fanny, engenheira física também pela Unicamp, e aqui o professor Carlos, representando a UFOPA. Aqui é uma foto com alguns dos participantes do evento, o dia onde concentrou-se mais professores, né, na apresentação, e foi uma semana muito bem diversificada, tá, para atender a todas as demandas. A gente teve palestrantes de todas as idades, todas as turmas, gêneros, todos os assuntos. Então foi nada forçado, tá? Todo mundo escolhido com muito critério, a dedo, e que deu liga no evento e uma sinergia muito grande, tá? E aqui a gente tem os professores à direita, o professor Rafael Otoniel, que era o vice-coordenador na época, à esquerda dele, o professor Sérgio Rezende, que já foi ministro da Ciência e Tecnologia, ex-orientador do Rafael. Depois eu apareço, o professor Povo do meu lado, o professor Fernando, criador do curso, do outro, e o professor Frederico Brito, da USP de São Carlos, que também trabalha na área de informação quântica, fechando aqui a sequência. Aqui as visitas guiadas que foram feitas durante o evento, a gente explorou basicamente tudo que a Itaipu e o Parque Tecnológico tinham a oferecer. Então fizemos visitas na usina da Itaipu Binacional, no polo astronômico, no setor de mobilidade elétrica e também nas cataratas do Iguaçu, né, que não tem relação nenhuma com a Itaipu. Tá. Aqui uma foto para encerrar o evento. Foi um evento que custou exatamente 1 ano de trabalho, desde o dia em que ele foi anunciado na Unicamp até o dia onde ele foi executado na UNILA, passou-se exatamente 1 ano. E ele só foi viável, além do esforço conjunto entre professores, técnicos e todos os membros ligados ao curso, especialmente pela organização e empenho dos alunos. A gente tinha uma comissão grande de alunos, uma comissão organizadora do simpósio, existiam 2 gerentes, o Renan e o John, e os subgerentes, cada um atuando numa área, fazendo também toda a ponte de comunicação nessa cadeia. E eu fui o mentor do evento e coordenava a equipe de professores e a equipe de alunos. Foi até então o evento que teve mais participantes, incluindo todos os alunos e professores, mais palestrantes, visitas técnicas, e que vai, para mim, e eu tenho certeza que para muitos do que estavam envolvidos, vai ficar marcado até o final da carreira, final da vida. Foi realmente muito, muito gratificante. Tá? E aí, por conta desse evento, no ano seguinte, houve a estreia de um prêmio na cidade de Foz do Iguaçu, chamado Embaixadores do Iguaçu, que premiaria aqueles que tivessem organizado eventos que causassem mais impacto na cidade. Então, eu fui um dos homenageados e fiz questão de dividir o meu prêmio com o Renan à esquerda, com o Renan à minha direita, com o John à minha esquerda, que foram os 2 alunos que capitanearam essa organização na comissão discente. Tá? Achei nada mais justo do que compartilhar o prêmio com eles. E poucos meses depois, este mesmo rapaz que estava ali recebendo o prêmio, o John, que não consegue ficar parado, ele gosta de arrumar coisa para fazer, ele teve a ideia de trazer para Foz do Iguaçu o TEDx, que foi sediado na UNILA, então TEDx UNILA.
Para quem não conhece, o TEDx é um programa de palestras motivadoras com cerca de 18 minutos de duração, onde os convidados têm uma história inspiradora para passar para o público. Isso, o John teve a ideia durante a elaboração do simpósio, a aprovação veio 2 meses depois, e na virada do ano já estava trabalhando nisso, e foi realizado em abril de 2019. Então, tudo muito apertado, mas graças a Deus deu muito certo. O evento aconteceu um dia só, no sábado, e literalmente foi um marco na história da Unila, né? Há quem tenha essa noção, há quem ainda não saiba disso, não tenha ideia da repercussão, mas basicamente o que aconteceu foi que muita gente da cidade foi para o evento, uns para criticar e outros para ver como ia ser, e outros de fato interessados. Então, a comunidade acadêmica não era a maior parte, né, dos presentes. E foi muito interessante porque o evento foi feito de uma forma muito profissional, né? E tinham também palestrantes de todas as áreas, houve sim divergências internas na escolha dos membros, dos temas e tudo mais, mas tudo isso resolvido com muita conversa, muito planejamento, e o evento saiu sem nenhum tipo de intercorrência visível. E foi muito bom porque alguns dos presentes participam mexem com a opinião pública, né, no município de Foz do Iguaçu. E houve até, de certa forma, um pedido de desculpas em relação a uma imagem que existia muito forte da Unila, como sendo uma universidade só de desordeira, com uma imagem negativa, uma imagem associada a... E eu não tiro a razão dos moradores da cidade, houve muitas intercorrências, enfim, envolvendo episódios bem desagradáveis, fora da universidade, entre estudantes, a comunidade dos habitantes de Foz do Iguaçu, e por aí vai. Então, a universidade tinha, de certa forma, um estigma, muito dentro da cidade, mas não fora dela. E o evento foi um divisor de águas nesse sentido, porque deu uma repercussão enorme, interna e externamente, e alguns dos blogs que eram voltados só para criticar passaram a divulgar o que a universidade fazia de bom e de importante, né? Especialmente a pesquisa. Então, a gente teve, por exemplo, o curso de Engenharia Química, que teve agora há pouco tempo 3 estudantes que tiveram um prêmio reconhecido, se eu não me engano, na Alemanha, né? Conheci elas num outro evento que eu vou mostrar, uma ideia brilhante, muito competentes, e tudo isso foi amplamente divulgado. E um marco recente foi por conta desse evento, graças à organização e ideia dos alunos. Eu participei, fui o único professor envolvido na comissão organizadora, alguns outros ajudaram ao trabalho, mas o mérito é dos alunos. Tá? E aqui, alguns registros de visitas técnicas feitas com as turmas de Engenharia Física. Eu tenho aqui em cima à esquerda uma foto no Ecomuseu, da Itaipu Binacional, mostra a história da implantação da usina na cidade, dos povos que já ali viveram. É um museu com bastante informações ligadas à cultura, especialmente da região. Embaixo, uma outra foto, na usina da Itaipu Binacional. Em cima, a SL Qualitar, uma empresa que nos recebeu muito bem em Cidade do Leste, no Paraguai, voltada à fabricação de calçados e exportação. E embaixo, uma foto no setor de desenvolvimento de mobilidade elétrica da Itaipu Binacional, onde existem carros elétricos, avião elétrico, ônibus elétrico, ligado a um dos projetos de baterias que existem lá implantados no Parque Tecnológico. Tá. Aqui em cima à esquerda, uma foto com um dos palestrantes da Sociedade Brasileira, do evento organizado pela Sociedade Brasileira de Física em 2018. À minha esquerda, o Jean, um ótimo aluno. Aqui no meio, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física. E aqui à direita, uma visita que nós recebemos de uma empresa de Foz do Iguaçu, a Lukacheski Engenharia, aqui a Salaia, que é engenheira eletricista. Eles têm uma empresa que produz painéis solares, revende, e fizeram a gentileza de levar os equipamentos para uma demonstração lá para a gente. E aqui embaixo, uma das participações que eu tive na rádio, onde eu levei alguns dos alunos. Na primeira edição nós levamos o John, na segunda participação eu levei aqui o Renan, e aqui a Michele, que dominou o programa, que é uma aluna nossa que tem ideias muito, muito avançadas sobre qualquer tipo de projeto em geral. Então, para os ouvintes, foi muito legal ter a oportunidade de ouvir as ideias da Michele.
E aqui a participação no evento da ANPEI, tá? Que é a Associação Nacional de... É uma associação que promove um evento anual sobre empreendedorismo e inovação, e no ano passado foi feito em Foz do Iguaçu. Então, tinham palestrantes estrangeiros, tinha as empresas nacionais, startups locais, e eu consegui viabilizar a participação da UNILA, levei vários alunos do meu curso, consegui levar alunos de outros cursos também, tive que, de certa forma, em contrapartida, pagar, né, pela participação no evento, sendo um dos voluntários. Então, aqui embaixo à esquerda, eu participei dos times de voluntário, a gente trabalhava ali no pano de fundo enquanto os alunos aproveitavam o evento, mas valeu a pena. E foi muito importante para eles terem mais contato com o conceito de indústria 4.0, empreendedorismo em geral. Tá? E aqui, indo para a reta final, algumas das minhas perspectivas sobre a carreira de engenharia física, alinhada com o tipo de pesquisa que eu faço, e um panorama geral sobre o que eu vejo da área no Brasil. Tá? Hoje, nós já, de fato, estamos na era da tecnologia quântica, né? A gente já teve aqui das ondas eletromagnéticas, tubos de vácuo, transistores, circuito integrado. Hoje, já estamos na era da tecnologia quântica. Uma prova disso foi esse evento que eu participei no ano passado, em Boston, nos Estados Unidos, que seria o futuro da computação quântica, criptografia quântica e sensores quânticos, organizado por uma empresa ligada ao setor financeiro chamada Inside Quantum Technology, que reuniu acadêmicos, representantes de empresas e desenvolvedores de tecnologia para expor tudo o que estava acontecendo, para fazer com que essas pessoas fizessem contato, networking, né, entre si, e apresentar as descobertas mais recentes nessa área. E aí, com tudo que eu vi no evento, isso me deu muito material para criar uma disciplina de informação quântica assim que eu retornei do evento, foi no início do ano passado, criei na UNILA, e logo em seguida montamos um grupo de pesquisa, já com 2 alunos sendo orientados, né? Aqui um trabalho que foi publicado esse ano, nesse Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia, o primeiro congresso online, com resultados da análise da comparativa da performance de computadores quânticos no IBM-Q, então publicado, desenvolvido pelo aluno Anton Simen Albino, e orientado por mim e pelo professor Rodrigo Blut, que é o meu colega matemático e também integra o nosso grupo. E aqui os 3 alunos em ordem alfabética desse nosso grupo de informação quântica, temos o Anton, o Bruno e o Mauro. 3 excelentes alunos que, falei há pouco tempo em outro evento, nos enchem de orgulho, que não só são muito competentes e dedicados, mas têm muita iniciativa. Aqui algumas das conquistas deles. Em cima eles fazem o grupo de consultores da QSKIT, que é a plataforma desenvolvida pela IBM, que permite que os membros tenham contato com consultores seniors da própria IBM, e esses 2 alunos participaram, 2 dos 3 participaram desse grupo. Tá? E embaixo, o Quantum Open Source Foundation Manifesto, mostrando que é uma organização que está pensando profissionais, estudantes e pesquisadores para trabalhar em conjunto no desenvolvimento de soluções de problemas de linguagens ligadas a algoritmos quânticos, à própria elaboração do hardware e tudo mais. Também esses alunos estão envolvidos, participaram da QSKIT Global Summer School, também oferecida pela IBM. Então, junto com o que eles aprendem no trabalho e, mais ainda, por mérito próprio, esforço individual, eles estão decolando cada vez mais. Aqui, também, 2 alunas que não tenho nem muitas palavras para descrever o quanto elas são dedicadas, esforçadas e inteligentes, também mostrando que dá para fazer um trabalho interdisciplinar. Elas foram minhas alunas na disciplina que eu ministrei de física para o curso de biotecnologia. Estou orientando elas em um trabalho de análise de fenômenos quânticos em sistemas biológicos, e elas decidiram, por conta própria, fazer disciplinas como álgebra linear, estão aprendendo programação e outras coisas, porque elas sabem que isso pode fazer a diferença depois na carreira delas, e, ao mesmo tempo, estão bem curiosas em investigar essa área. Tá, aqui os nossos 2 primeiros e únicos alunos formados até agora, a Isabela e o Christian, que se formaram no final do ano passado, fizeram estágio lá no setor de baterias da Itaipu Binacional. Agora, o Christian, aqui à esquerda, em cima, está literalmente voando na Itaipu Binacional. A Isabela está fazendo o doutorado, pulou para o doutorado direto no ITA. Embaixo nós temos o Egon, que está trabalhando
no LNLS, mais especificamente lá no Sirius, e que está em vias de se formar também, e alguns outros que estão próximos de seguir a trajetória desses alunos. Tá? Aqui à direita, a Ana Carolina, que acabou de ganhar um prêmio recente num evento internacional realizado na República Dominicana, com um trabalho de iniciação científica, que por pouco não foi concretizado, né, por conta de viabilidade, verbas e tudo mais, mas a Ana também muito esforçada, dedicada, inteligente, conseguiu superar essas adversidades e o resultado está aí. Ganhou esse prêmio fantástico. Tá? E fechando então com um cenário, aqui algumas das empresas que possuem engenheiros físicos trabalhando ou que foram fundadas por engenheiros físicos. Temos aqui Siemens, Santander, o CNPEM, a Accenture, Casa de Makers, Dow, Luz, Tecance, uma das primeiras, HP, H2 Energy, tá? 3M, Embraer, 01DB, Itaú, Zendesk Integration, iClinic, Chemtech, In-House, Croton, Suzano, Raccoon, Citrosuco, MRS, SESI, Petrobras, Embrapa, e algumas das universidades que possuem engenheiros físicos trabalhando ou estudando. Então, o EMS, o FABC, o FSCar, o USP, o UNILA, o UFG, o Unicamp, o FRJ, o UFO e Uberlândia, e a Universidade de Waterloo, no Canadá, e o próprio ITA. Tá? E aí, seguindo aqui para as... Opa, assim, aqui os cursos de engenharia física oferecidos no Brasil. Então, nós temos aqui a UFSCar, ficou um pouquinho apagado, não sei porquê, a UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a URGS Federal do Rio Grande do Sul, a USP em Lorena, em São Paulo, a UFOPA, a Unicamp, o UFG, UNILA, ITA, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Universidade Federal de Lavras, também em Minas Gerais, e, por último, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tá? E aí, as considerações finais, para encerrar. A minha mensagem que fica é: o que, de fato, o engenheiro físico faz? Bom, eu, sinceramente, não sei. Eu não tenho essa resposta. Eu sempre disse isso. E isso, para mim, é a melhor resposta que existe, porque mostra que o curso atinge o propósito de prover uma formação multidisciplinar e não direcionar para nenhuma carreira específica. Então, no meu caso, eu escolhi a minha trajetória, meus colegas escolheram trajetórias completamente diferentes, e isso, para mim, é uma prova de que o curso, sim, ele permite a difusão de conhecimentos e a atuação do engenheiro físico no âmbito de várias outras áreas e profissões, e isso, para mim, é o sinal de que a resposta é essa. O engenheiro físico não pode saber o que faz exatamente, porque ele vai descobrir depois, tá? E essa foto eu encerro, que é o que me faz feliz, é a carreira que eu escolhi. Nem sempre a gente vive só de alegrias, né? Qualquer escolha que a gente faça, qualquer trabalho, vão ter sempre intercorrências. Não existe almoço grátis, né? Para você chegar longe e continuar crescendo, você tem sempre que se esforçar, ralar, ouvir vários nãos, quebrar a cabeça muitas vezes, mas se você faz o que você gosta, durante várias partes do seu dia, você vai ter momentos que te trazem satisfação como esse. Então, eu encerro por aqui, agradeço o convite e muito obrigado. Bom, Rafael, obrigada pela excelente palestra. Agora a gente vai ter um tempinho para perguntas. Então, eu vou começar lendo a primeira, que foi minha. Então, eu queria saber como é que tu acha que a pesquisa em computação e informação quântica vai se desenvolver no Brasil nos próximos anos. Porque, por exemplo, tem várias áreas que a gente pode explorar, por exemplo, a área de pesquisa em algoritmos quânticos e circuitos quânticos também, na área de materiais para desenvolver o computador quântico, porque a gente sabe que é muito complicado de fazer um computador quântico, e também na parte de hardware, que áreas que tu acha que elas vão ter mais potencial, então, como é que vai se desenvolver? Tá bom. Bom, vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Eu acho que a pesquisa ela tem que estar acima de qualquer cenário político, sabe? Enfim, em qualquer situação, em qualquer época. Então, no Brasil, existe uma resistência muito grande a qualquer tipo de parcerias com empresas, instituições privadas e por aí vai. Quando eu era estudante da UFSCar, a Petrobras construiu um laboratório
ligado diretamente ao curso de engenharia de materiais. Tá? E a ideia era prover bolsas para os estudantes do curso para atender aos propósitos da pesquisa que interessava a Petrobras. Né? E eu acho que a primeira barreira a vencer tem que ser essa. Né? As empresas não vão desenvolver uma tecnologia dessa sem know-how, onde o know-how vai vir do meio acadêmico. Não adianta você ter excelentes engenheiros, programadores, físicos e cientistas sem que nenhum saiba mecânica quântica. Não nesse caso. Então, essas pessoas que a universidade forma precisam ter espaço no mercado em si. E o mercado precisa ter um interesse e querer absorver. É claro que, acima de tudo, todas as instituições de ensino elas devem ter autonomia em todos os âmbitos. Mas isso implica em permitir que as parcerias sejam feitas. Ninguém é forçado a ir trabalhar num determinado local. Você vai se você quer. Eu tive a oportunidade de conhecer o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, já estive em Boston algumas vezes, e lá você tem desde um laboratório parecido com esse, como, por exemplo, uma iniciativa para um curso de artes. Entendeu? Você vai atrás dos seus interesses. Então, eu acho que, sem entrar em nenhum mérito político do cenário atual, dos últimos anos, da década passada ou de nada disso, eu acho que o meio acadêmico precisa entender que, ao mesmo tempo, ele tem que ser soberano e aberto a diálogos e parcerias com instituições desse porte, porque o dinheiro é fundamental, as universidades não vão dar dinheiro para desenvolver uma tecnologia desse porte, mas, ao mesmo tempo, você tem ali profissionais capacitados para trabalhar na programação, né? O que a IBM faz hoje em dia é recrutar programadores para trabalhar com os códigos em nuvem e profissionais que vão seguir carreira na pós-graduação, que vão orientar outras pessoas, que podem eventualmente conseguir uma bolsa para um estudante, para que todo mundo, de alguma forma, saia satisfeito dentro desse jogo. Certo. Obrigada pela resposta. Eu vou passar para... Isso, respondeu. Vou passar para a próxima pergunta, então. Essa é do Pedro, e ele respondeu. Boa tarde, professor. Participei do simpósio que aconteceu na Unila, e ele foi realmente incrível. Aproveitei muita experiência. Gostaria de saber com mais detalhes como funciona esse sistema de cadeias optativas na universidade, e se você acha que é o modelo certo para a engenharia física. Pedro, obrigado aí por ter participado, ter prestigiado a gente no simpósio. Foi algo que deu realmente muito trabalho, muito cansaço físico, mental e tudo mais, mas como qualquer evento, eu tenho certeza que o de vocês vai ser assim, quando acaba a gente lembra só da parte boa. Eu vejo isso como um diferencial do curso, para mim é mais do que fundamental. Eu sou a favor de diminuir o quadro de disciplinas obrigatórias e expandir o leque das disciplinas optativas. Eu acho que o aluno tem que ter a maturidade para desenvolver seus próprios interesses e buscar disciplinas que complementem e construam sua própria formação, tá? E que não necessariamente sejam pré-determinadas pelo curso. Então, desenvolver aspectos mais ligados às ciências humanas, às ciências exatas, biológicas, o que quer que seja, eu acho que se você tem uma espinha dorsal fixa, muito bem delineada, que é fundamental, né? Não adianta você fazer engenharia física e deixar algumas disciplinas obrigatórias avançadas ali de lado, porque ele deixa de ser um diferencial na formação dos conceitos básicos, mas para mim, essas optativas, elas são mais do que necessárias, a gente chama de optatórias, optativas obrigatórias, e as eletivas também, para permitir que o aluno complemente a formação dele da forma como ele achar mais pertinente. Certo. Vou passar para a próxima, então. Essa é do Pedro Azari, e ele disse: boa tarde. Você enxerga ou já viu alguma frente de atuação da engenharia física na área de visão computacional, SW ou HW? Não especificamente. Não vi. Se quiser complementar mais a pergunta, para que eu possa elaborar mais, mas a resposta imediata que eu tenho é essa. Certo. Vamos passar para o próximo, então, e se o Pedro comentar alguma coisa a mais, a gente vai mandar para ti daí. Tá. A próxima é do Leonardo Barcelos, e ele disse: existem muitos poucos programas de pós-graduação em engenharia física no Brasil. Como podemos mudar esse cenário? Boa pergunta. Eu acho que com uma certa pressão, né, de todos os lados. Uma pressão no meio acadêmico vinda dos discentes, que são vocês,
e um apoio, e também, não deixa de ser uma pressão, das coordenações de curso, em primeiro lugar, e dos programas em geral. Foi aprovado, né, inclusive pouco depois do simpósio de 2018, um programa de mestrado em engenharia física na Universidade Federal de Pernambuco, que eu ia deixar para comentar agora. Até então, que eu tenho conhecimento, é o único ofertado. Existe também enfim, qualquer novidade enfrenta algum tipo de resistência, né? A criação do curso de engenharia física foi assim e não teria como ser diferente para qualquer novo conceito. Então, talvez possa existir uma resistência também do meio acadêmico mais ligado à física, de se criar um mestrado voltado para a engenharia física que, por exemplo, não tem engenheiros no programa, que é um outro ponto que eu acho que todos os cursos do Brasil carecem disso, né? Eles são... E aqui eu tenho muita ciência do que eu estou dizendo, não é nenhum tipo de comparação de quem é melhor, quem é pior, quem é mais apto, não, né? Os físicos têm uma formação brutalmente sólida e competente para contribuir com a formação dos engenheiros físicos, mas é um curso multidisciplinar, né? Não é um curso de física. Então, a gente precisa de profissionais de outras áreas também para complementar essa formação. Então, a partir do momento que os próprios programas de pós-graduação se virem mais abertos a permitir editais de concurso e contratação ou a própria participação de docentes que já estão na instituição, de outros cursos de engenharia, por exemplo, ou que seja de química, da própria biologia, em um programa interdisciplinar, fica mais fácil você implementar um programa desse, né? A Unila, por exemplo, ela tem programas de pós-graduação interdisciplinares que são constituídos por profissionais de áreas diferentes. Então, eu acho que seria isso. Talvez vencer uma certa resistência interna e, ao mesmo tempo, permitir colaboração entre profissionais diferentes. Perfeito. Tem mais uma minha. Então, aproveitando que o Pedro tinha mencionado sobre as cadeiras optativas, eu queria saber quais que são as disciplinas ou conhecimentos que tu acha que são essenciais para a formação do engenheiro físico. Tipo, o que é a base, a essência do engenheiro físico? Tá. Olha só, eu entendo a engenharia física do seguinte ponto de vista. Eu acho que é uma engenharia que o primeiro erro é você tratar como um curso multi-especialista. Quando eu era aluno, eu ouvia isso dos veteranos, eu nunca concordei, e hoje que eu já fiz meu mestrado, meu doutorado, já fui coordenador de curso, eu posso afirmar, ele não torna vocês um profissional multi-especialista. Se você, para virar especialista, precisa construir todo o seu conhecimento, por exemplo, em uma área de pós-graduação, e isso não te faz um especialista, que aí você descobre toda aquela gama de conhecimentos que você ainda tem que aprender, quem dirá um curso de graduação, né? Então, a primeira falácia é essa e a gente não pode incorrer nesse erro. Sabendo disso, é um curso que te dá uma grande noção de como opera e do que cada área oferece. E aí a gente tem provas de alunos que conseguiram se destacar, sim, em outras áreas. Então, por exemplo, o professor Luiz Fernando, que teve no simpósio, que estava nas fotos comigo, que já teve comigo em outros eventos, ele fez mestrado e doutorado na área de engenharia de produção. Ele foi aceito no programa. Por quê? Porque ele era legal? Porque ele tinha potencial? Não, porque ele teve que estudar muito por conta própria para poder chegar no mesmo nível de quem ia fazer uma pós-graduação em engenharia de produção, né? Eu tenho outro engenheiro físico da nossa turma que resolveu participar na época do desafio Quentec, o Rafael Sala, e era voltado para a área de engenharia química, né? Eles iam selecionar, de todos os estudantes da UFSCar, onde 20 poderiam concorrer, eles iam selecionar uma dupla. E a dupla dele conseguiu ser vencedora. E ele foi até o coordenador da engenharia química, pedir material, estudou muito por conta própria, tinha uma pouca noção ali de fenômenos de transporte, simulação computacional, seguiu essa linha e deu certo, né? E aí, junto com a dupla dele, onde eles intercambiavam informações, eles ganharam a etapa local na UFSCar, eles ganharam a etapa estadual e foram para a última etapa nacional. Foi a terceira dupla do país e ele foi contratado pela Quintec. Então, dá. Mas dá se você tiver a noção que você tem que se preparar para aquilo, tá? Então, nesse ponto, o que eu elenco? Disciplinas de empreendedorismo, para mim é fundamental. Goste ou não, você vai numa conferência como essa da Ampei, se você não entende a linguagem, se você não sabe o que é indústria 4.0,
se você não entende o que é uma inovação incremental, uma inovação radical, esse tipo de termo, se você... Desenvolvimento de projeto, que é uma disciplina, às vezes, que não é tão aprofundada, ela faz toda a diferença. Você vê as pessoas trabalhando no mercado com isso, engenheiros físicos, inclusive. É como se você tivesse que saber mesmo um pouco de tudo, mesmo não tendo feito o curso. Então, administração é interessante, economia também, mas, para mim, empreendedorismo é fundamental, teria que ser obrigatório. E outras disciplinas ligadas à área de engenharia de produção. Eu fiz controle de qualidade, e fez toda a diferença na minha formação, tá? Estatística tecnológica, e então esse grupo eu acho que eu tenho certeza que tem que ter. Outras disciplinas são disciplinas mais práticas, que também existe uma resistência a ser vencida, né? Disciplinas que combinem uma formação conceitual em física com aplicações em engenharia. E aí eu falo de laboratório de lógica digital, disciplinas de eletrônica, disciplinas voltadas a aplicações de semicondutores, se a universidade permitir, por que não experimentos com nanotecnologia, supercondutores, então, coisas mais do front, né, de tecnologia avançada. Disciplinas com aplicações em ótica, que é hoje um dos motores do desenvolvimento na área de computação quântica. Então, se eu tivesse que escolher dois grupos, seriam basicamente esses. As disciplinas com muita aplicação prática, que falta na formação da engenharia física, e essas mais ligadas à área de empreendedorismo e economia. E, claro, que outras tão importantes quanto, sejam elas teóricas ou experimentais. Perfeito. Obrigada, professor. Tem mais outra pergunta do Leonardo, de novo. Ele disse: após a formação em engenharia física, eu gostaria de seguir na carreira acadêmica e me tornar professor universitário. O que tu sugere para mim? Mestrado e doutorado são essenciais nesse processo? Fundamentais. Cada vez mais. A concorrência é enorme, é quase impossível você entrar numa universidade pública sem um mestrado, por exemplo. Muito difícil, muito, muito difícil. De doutorado, a gente quase não vê concurso abrindo os que não exigem uma titulação de doutor. E de mestrado, mais difícil ainda. E sem os dois é quase impossível. Então, sim, se você quer entrar no meio público, que é o que te provê mais recursos e mais acesso a toda a produção científica e aos laboratórios, e ao meio acadêmico realmente que mais, enfim, se sobressai, né, no país, então você tem que fazer uma pós-graduação, sim, mestrado e um doutorado fortes. Para entrar numa instituição privada, o rigor já não é o mesmo, né? Há lugares onde você consegue entrar sem um doutorado ou sem um mestrado, que não quer dizer que lá não tem uma formação de excelência, mas a competitividade é menor. Então, a resposta é sim. Se você quer fazer, você tem que direcionar sua carreira para isso. Certo. Tem uma próxima pergunta do Pedro, novamente. O que você acha sobre as novas diretrizes em relação à extensão? Como a Unil está se adaptando a isso? Pedro, eu não me aprofundei com muitos detalhes nas novas diretrizes, tá? Durante esse ano, enfim, especialmente agora, na pandemia, a demanda na coordenação foi altíssima e eu ainda assumi disciplinas que eram facultativas. Isso tem me tomado muito tempo. Então, eu não quero falar sobre algo que eu não vi ainda, tá? Com mais aprofundamento. O fato é que eu sou a favor de todos os tipos de projeto, seja ele de iniciação científica, seja ele de extensão, ou, enfim, de natureza híbrida, tá? Eu já pedi bolsas para todos os tipos de modalidades e o que eu te respondo agora é que eu considero que todas são importantes, certo? Cada um no seu nicho, e o perigo é sempre diminuir a importância de uma em relação à outra. A extensão é voltada para um retorno para a sociedade, para a comunidade externa. Eu acho que isso é fundamental. Iniciação científica voltada para a pesquisa, absolutamente fundamental. Tá? E outros tipos, a bolsa de ensino, experiência e tudo mais, também são importantes. Não é uma resposta politicamente correta, é realmente a minha opinião. Todas elas têm o seu lugar. Perfeito. Eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas se não, eu acho que a gente já pode ir encerrando. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, então. Eu queria agradecer a tua presença, professor Rafael. Eu acho que foi muito construtiva a palestra.
É sempre bom saber de experiências de outros engenheiros físicos, sempre bom ter esse compartilhamento. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de alguma forma, passar o meu conhecimento, minha experiência para vocês. E o professor Fernando falou no simpósio de 2018 algo que eu concordo muito, que cada curso de engenharia física tem que desenvolver o seu direcionamento, né? A proposta é ser um curso multigeneralista, mas, ao mesmo tempo, existem, claro, aptidões mais específicas dos docentes e do grupo que está ali. Então, explorar esse tipo de direcionamento, essas aptidões, né, e prover isso como uma formação adicional para todos os alunos. E aí, cada grupo do país vai oferecer um aspecto, né, que define melhor aquele curso, aquele local. E só queria encerrar dizendo para vocês que estudo é importante, dedicação é importante, inteligência todos vocês têm, né? Senão não estariam até hoje no curso, mas, acima de tudo, eu acho que iniciativa é fundamental, tá? Você tem que ter um trabalho mental e físico de nunca esmorecer, de nunca ceder, e por mais que venham adversidades, por mais que venha um ano complicado como esse, manter sempre o foco em correr atrás daquilo que você deseja e contornar as adversidades sem se deixar ser atropelado por elas. Eu acho que é isso. Certo, então, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Obrigada novamente, professor. E eu vou encerrar a transmissão agora. Beleza, obrigado, gente. Valeu.